Aleluia. Feche os seus olhos, por favor, abra o seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor já falou através dos cânticos. E agora, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar através dessa reflexão e que essa palavra prospere naquilo para qual o Senhor a enviou, abençoando vidas e corações, em nome e também para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar então sobre fé na infalibilidade de Deus. Sofonias capítulo 3, verso 5, diz assim: no meio dela o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça, a cada manhã Ele ministra a sua justiça e a cada novo dia Ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Então aqui diz que a cada novo dia Ele não falha. Amém? Glória a Deus. Estejam assentados, por favor. Fé na infalibilidade de Deus. Nós já falamos nessas semanas, hoje é a quinta semana, fé nas promessas de Deus, fé na provisão de Deus, fé na graça de Deus, fé na fidelidade de Deus, e hoje vamos falar sobre fé na infalibilidade de Deus. Como eu sempre gosto de fazer, explicar o termo, que é a base do título da mensagem, o que nós estamos querendo transmitir sobre essa questão da infalibilidade. Bom, infalibilidade é a qualidade de quem é infalível, não é? E o que é ser infalível? O dicionário diz que é alguém que não comete erros, que não engana e nem se confunde. Então esse é o nosso Deus, né? Ele não engana, Ele não comete erros e Ele não se confunde. Mas, amados, verdade seja dita, tudo que se refere a Deus, quando falamos de fé, quando falamos, enfim, dos atributos de Deus, às vezes os momentos em que estamos atravessando nos fazem duvidar, nos fazem titubear, vacilar, porque parece que muitas vezes as circunstâncias com as quais estamos vivendo e convivendo depõem contra isso. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei se você está bem, se você não está tão bem assim, eu não sei como é que está a família, o trabalho, a saúde, mas uma coisa eu sei: Deus é infalível. Amém? Mas existem algumas razões que dificultam o nosso entendimento, não é? E essa fé nessa infalibilidade. Eu quero falar rapidamente sobre alguns deles. Bom, primeiro de tudo, primeira razão, porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender ou até mesmo crer na infalibilidade de Deus, é que nós somos falíveis. A nossa falibilidade dificulta entendermos um ser infalível, porque às vezes parece que Deus erra, às vezes parece que Deus se engana, e às vezes parece que Deus está confuso. Pelo menos a gente não fala muitas vezes claramente, principalmente nós evangélicos, cujo nome já é evangélico, porque crê no Evangelho, mas é assim que nos rotularam, e assim a gente é chamado. Nós às vezes não temos coragem de falar, de pronunciar a dúvida, o questionamento, mas às vezes no nosso interior nós ficamos: será que Deus Ele não errou nisso? Às vezes até com um pouco de temor, de respeito, Mas porque essa situação era para ter acontecido diferente? Será que Deus não está enganado? Será que Ele não está um pouco confuso? Então a nossa falibilidade, ela nos incapacita entender, aliás, a nossa falibilidade nos incapacita de entender um ser infalível. É
difícil para nós dimensionarmos isso. E sabe, eu ouvi esses dias uma coisa, eu achei muito interessante. Deus optou por ser invisível, mas não de ser real. É forte isso, né? Interessante isso, né? Ele optou por ser invisível, ninguém vê Deus, mas isso não quer dizer que ele não seja real. Nós acabamos de cantar e às vezes nós temos dificuldade nisso. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Nós temos essa dificuldade. A gente quer que Ele fale, a gente quer que Ele se manifeste, mas Ele é Deus. O que você precisa buscar realmente é essa fé na infalibilidade de Deus. Ou seja, Deus não errou, Ele não comete erros, Ele não se engana e nem engana ninguém, certo? Ele é perfeito, Ele é real, e jamais Ele se confunde, jamais. Nós é que somos confusos, e às vezes nós queremos atribuir a Deus a nossa falha, o nosso jeito de ser, não é? A segunda razão é que nós temos os nossos caminhos e os nossos pensamentos. O que são caminhos? Trajetórias, decisões que tomamos. Eu vou por aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então são caminhos da vida que nós escolhemos. E nós temos os nossos pensamentos acerca das coisas. Mas observe Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Thales, vem aqui. Vem aqui. Fica tranquilo. Não precisa assustar. Você é meu amigo. Menino bonito, né? Quem que é mais alto aqui? Eu ou o Thales? Quem que é mais alto? Você ou eu? Você. Ele fica baixinho perto de mim? Olha para mim. Eu tenho que erguer o pescoço. E eu tenho que abaixar para olhar para ele. Pode voltar. Isso é muito lindo. Eu sou mais alto que o Thales. Aí, para fazer uma comparação, Deus diz assim: os meus pensamentos e os meus caminhos, a distância entre o de Deus e o nosso é o céu e a terra. Um avião, ele pode chegar a 10 mil metros de altitude. 10 mil metros. A gente viaja, eu gosto de ficar olhando pela janelinha. Aí você olha lá embaixo assim, ó, tem um coisinho redondo de luz. É uma cidade. Campinas, Sorocaba, São Paulo. Você olha lá embaixo, um conjuntinho de luz. Você não pode nem ficar pondo na cabeça se esse troço cair, porque tem gente que tem fobia, não consegue voar. Mas o que eu estou querendo dizer, ainda o céu é mais alto que 10 mil metros. Então Deus está dizendo assim: os seus caminhos e os seus pensamentos são baixinhos, os meus são milhares e milhares e milhares de metros, de quilômetros mais alto do que o seu. Mas às vezes a gente não entende isso. Acontece uma coisa e a gente já desanima. Teu irmão, não vou citar nome, ele se machucou. E eu falei para ele hoje, ele machucou o braço. Eu falei: quem sabe Deus está querendo um tempo que você faça coisas que você estava sem tempo de fazer, que agora você vai ter uns 60 dias para fazer.
Vai dar para ler a Bíblia, vai dar para orar, vai dar para escutar coisa boa na internet, coisa que edifica, né? Quem sabe algum passeio até, só para vocês entenderem. Uma vez uma pessoa machucou o dedo, na verdade teve que amputar o indicador, um americano. Isso foi na década de 60, eu li num livro, não na década de 60, eu li já um pouco para cá, porque eu sou de 65, né? Então eu só comecei a ler depois de 72. Mas na década de 60 teve a guerra, né, com os Vietnã, né? Morreram muitos jovens, milhares de jovens americanos morreram. Mas aquele rapaz, ele estava na fazenda e ele estava trabalhando ali, e de repente ele deu um corte no dedo e precisou amputar, precisou tirar o dedo. E ele ficou muito chateado, ele era crente. Mas como Deus permite um negócio desse? Poxa, perdi meu dedo. Dias depois veio o chamado para ele ir para o Vietnã. Quando ele foi se apresentar, o militar que fazia a seleção olhou e falou: peraí, mas você não tem o dedo indicador? Ele falou: não tem. Então volta para casa, como é que você vai atirar? Né? Ah, pode atirar com o outro. Não, tem que ser o indicador. Então percebe, ele perdeu o dedo, mas ganhou a vida. Porque se ele fosse para o Vietnã, ele seria um dos milhares mortos, que poucos voltaram para casa, né? E segundo uma coisa que eu lembro, faz muito tempo, ele foi uma bênção, a vida dele foi uma bênção para muitas outras pessoas. Então ele poderia ter morrido naquela guerra besta, né, que foi uma guerra besta, uma guerra muito criticada, que inclusive os Estados Unidos perdeu a guerra para os vietnamitas. Mas você percebe, irmão, ele perdeu o dedo, mas ganhou a vida. Então às vezes a gente não entende certas coisas aparentemente ruins que acontecem com a gente, de repente pode não ser tão ruim assim. De repente é uma permissão de Deus, ou às vezes até não só permissão, é um agir de Deus mesmo, porque os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos dele são muito mais altos do que nós. A gente pensa pequeno. A gente pensa muito pequeno, os nossos caminhos são muito pequenos, e às vezes nós queremos ajudar Deus. Ah, Senhor, faz assim, a gente ora direcionando Deus. Eu fazia isso no início da minha fé, mas hoje eu aprendi, falei, não. Às vezes quando eu me vejo tentando direcionar Deus, eu falo: opa, já passei dessa fase. Aquela palavra de Jesus no Getsemane é muito forte. Ele pede: Pai, se possível, passa de mim esta hora, mas seja feita a tua vontade. Amém? Tá? Porque Deus, ele é infalível. Às vezes nós não somos pacientes, não é? Olha o que diz Abacuque 2:3: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aqui ele tinha tido uma visão, e ele questiona, é uma visão, aliás, a visão foi uma resposta de um questionamento dele com Deus. Abacuque estava questionando Deus por algumas situações que estavam acontecendo com a nação. E aí Deus responde para ele, diz: olha, essa visão vai se cumprir, mesmo que ela demore, espere, porque ela não vai se atrasar. Veja que é diferente demorar de atrasar. Atraso tem a ver com o tempo que passou do tempo devido. Se eu era para chegar às 7, eu chego às 7:30, então isso é atraso. Mas demora não, porque a demora não fala de tempo, fala que está demorando no sentido da sua espera, mas de repente não é o tempo de Deus ainda. Tem até um hino, né, do grupo Voz da Verdade, que eu não gosto daquele cântico, a forma que eles falam. Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, gente. Porque se nós falarmos que Deus tarda, isso é uma falha. Tardar é se atrasar. Isso é um ditado. A Bíblia não fala isso, que Deus tarda, mas não falha. É um ditado popular. Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Nós é que não sabemos esperar. Deus é perfeito. Ele é infalível.
portanto ele age na hora certa. Amém? Porque os caminhos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos. Nós precisamos entender e aprender sobre isso. E para encerrar, se nós fôssemos falar de falhas humanas, passaríamos a noite aqui. Mas no que diz respeito a ações, trabalho, existem 3 falhas que são muito criticadas. Ou seja, que um funcionário, por exemplo, ele pode perder o emprego por uma dessas falhas, ou até a vida. Quais são essas 3 falhas que são mais comuns e são críticas? A negligência, a imprudência e a imperícia. O que é a negligência? É agir sem cuidado, é agir sem pensar nas consequências. A pessoa está sendo negligente, ele vai fazendo sem pensar naquilo que está fazendo. E tem também a imprudência, que também é agir de forma precipitada, sem pensar, vai agindo, vai fazendo, né? A negligência tem a ver com falta de cuidado, né? A pessoa pega de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, isso é negligência. A imprudência é fazer sem pensar nas consequências. E tem a imperícia, que é agir sem saber o que está fazendo. É agir sem saber. Então, quando nós falamos que Deus é infalível, eu estou dizendo que Deus não é negligente. Eu estou dizendo que Deus não é imprudente e que Deus não é imperito. Deus, Ele tem muito cuidado quando Ele vai fazer alguma coisa. É por isso que às vezes está demorando um pouco para você, dentro da sua espera. Mas Deus pode ter certeza que Ele está agindo com todo cuidado, sabe? E também Deus jamais vai agir sem pensar, porque Deus planeja tudo. E Deus jamais vai agir sem saber o que Ele está fazendo, porque Ele sabe todas as coisas. Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus, Ele faz as coisas com muito cuidado, Ele faz de maneira planejada e sempre sabendo o que está fazendo. E é dessa forma que Ele quer te abençoar e vai te abençoar. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos orar. Vamos cantar. Não pediu ir, não. Deu certinho aí a parte dele.